Ter ou não ter um segundo filho? Esse é um questionamento que ocorre com muitos casais modernos. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e vim falar desse assunto com vocês. Bom, antes de começar, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque eu sei que vai trazer muita informação legal para você que está pensando aí se vai ou não vai ter um segundo filho, né? Se realmente vai conseguir ser mãe de dois, né? Se de fato vai conseguir ser pai de dois, como são esses desafios, né? Que são poucos falados, mas é muito importante. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você consiga aí ter acesso a algumas informações e saber se é ou não é para você ser pai de mais de um filho, tá? Bom, geralmente o olhar para paternidade e maternidade, ele fica muito mais preso na mãe de primeira viagem, tá? Ou no pai de primeira viagem. Então, a gente sempre traz ali, né, um passo a passo, um curso para gestante, né, mãe de primeira viagem, mas dificilmente a gente tem um curso que leva para o pai ou a mãe de segunda viagem. E confesso que eu gostaria até que tivesse, na realidade, porque é um momento de muito desafio. As alterações que acontecem no íntimo da gente, principalmente nós mulheres, tá? É muito intenso. Não que não tenha alterações no homem, mas eu quero chamar mais atenção nesse vídeo para as mulheres, né? Para a mãe de dois. Como é difícil para nós pensar em ter uma gestação, né? Geralmente, se a gente for olhar dentro do nosso contexto, né, do mundo moderno, as mulheres, cada vez mais, elas estão mais decididas a ter, né, menos filho. Então, antigamente, as nossas mães tinham mais filhos. Por exemplo, minha mãe teve 5 filhos, 4 mais um adotado, né? Então, você vê 5 filhos. A minha avó teve 9 e assim vai, né? Se a gente for puxar a nossa árvore genealógica aqui, a gente vai trazer várias gerações que cada vez mulheres tinham mais e mais e mais filhos, né? Porque era um modelo diferente, né? Era um modelo em que a mulher, ela era já predestinada a isso, né? Então, ela começava geralmente a cuidar de uma criança antes de ser mãe, porque se você, por exemplo, é a irmã mais velha naquela época, você cuidava dos seus irmãos mais novos, né? Ajudava sua mãe no cuidado dos irmãos mais novos, né? Então você já era predestinada a fazer esse movimento. Nós não tínhamos também, né, contraceptivos que nos ajudasse a não ter esse tanto de filho. Então, era um mundo diferente naquela época. E hoje a gente consegue ter um pouco mais de autonomia, né? De quantos filhos nós queremos ter. E hoje, quando a gente atinge aí uma quantidade de filho desejada, a gente também tem uma opção de não ter mais, então, para fazer uma cirurgia, ou o marido fazer uma vasectomia, a mulher uma laqueadura. Então, a gente tem essa opção hoje em dia de pensar como vai ser a nossa família, né? O que nós queremos, qual é o tamanho dessa família, né? Eu até brinco até hoje que se eu pudesse eu tinha aí 4 filhos, mas na prática a gente vê que é diferente, né? Então, muitas mulheres, às vezes, que têm ali um planejamento familiar de 3, 4 filhos, no primeiro já quer parar. E tem mulheres que pensou de repente em ter 1 ou 2 e acaba tendo 3 ou 4, né? Dependendo do contexto de vida dela. Às vezes vem de forma surpresa, às vezes vem de forma planejada. Mas o ponto é que é mais uma transformação na família. Assim como o primeiro bebê, que a gente não sabe como vai cuidar, que a gente não entende ainda, né? Não vem com um manual de explicação. É a mesma coisa o segundo filho, né? A gente não sabe o que vai ser. E detalhe, antes a gente tinha, né, no primeiro filho,
a gente tem uma alteração na dinâmica do casal. E quando a gente tem um segundo filho, a gente tem uma alteração na dinâmica familiar, né? A gente tem mais o primogênito para a gente cuidar, para a gente entender como é que eles vão aceitar esse irmãozinho, essa irmãzinha, essa irmãzinha, como é que vai ser para ele, né? Não ter a atenção exclusiva dos seus pais a partir de agora. O que muda, o que não muda, e o comportamento desse filho, ele vai ser diferenciado ou não, né? Como é que vai ser essa transformação? E dentro da literatura científica, a gente vê poucos estudos falando de mulheres, né, que de segunda viagem, né, mãe de segunda viagem na realidade. Ou seja, é um tema pouco explorado, né, mas é um tema muito importante, porque ter ou não ter um segundo filho traz muitos questionamentos para nós, né? Primeiro, os motivos. Por que eu quero ter um segundo filho? Alguns vão para a linha ali de quero ter um segundo filho para que ele faça companhia para o primeiro. Outros vão além, pensam, bom, eu quero ter um segundo filho porque na minha velhice, na velhice do meu companheiro, eles serão dois para dividir uma carga, né? Que, enfim, tem que cuidar desses pais na velhice, então eles têm que dividir essa carga, né? Se a gente for conversar hoje com um adulto, filho único, alguns vão falar que tá tudo bem ser filho único. Outros vão falar que não, que gostariam de ter um irmão para dividir, para ser tia, para ser tio, para ver a construção de família de uma outra maneira que não vai ser possível, né? Porque é filho único. Então a gente divide muito as opiniões, né, de ter ou não ter aí mais de um filho, tá? O que eu costumo trazer para os casais é sempre olhar o que faz sentido para você, né, hoje. E como você gostaria daqui a um tempo. Geralmente o casal que eles já têm irmãos, né, então a mulher já tem ali os seus irmãos e o pai já tem seus irmãos, geralmente eles querem mais de um filho. Aqueles que não têm, que viveu uma vida inteira, né, sem irmãos, só com a presença de primos ali, ele olha para esse contexto e fala, bom, deu para mim viver sem, então acho que um filho tá de bom tamanho. E prende ali realmente em um único filho, tá? Quando a gente traz, né, esse olhar de ter ou não ter um segundo filho, a gente pensa no planejamento. E nos casos que não tem planejamento? Que a mulher ainda tá no puerpério e acaba engravidando. As alterações emocionais que acontecem são muito mais intensas, muito mais significativas, tá? Porque ela não está preparada, né, psicologicamente, digamos assim, para vivenciar mais 9 meses de gestação, né? Então vamos imaginar aqui uma recém-mamãe que tá com o bebê ali com 3, 4 meses e descobre uma gestação. Ela faz a conta mais ou menos que o bebê vai nascer quando o filho primogênito dela tiver ali com um pouco mais de 1 ano. Como que ela vai dar conta, né, desses dois cenários de ser mãe de um bebê de 1 ano e mãe de um bebezinho que acabou de nascer? Se a gente olha a longo prazo, a gente tem muitas frases, né, que são ditas aí de forma social. Que bom que veio agora, assim crescem juntos. E para a mãe, né? Como é para essa mãe receber o segundo bebê? Estudos apontam que mulheres na segunda gestação têm mais probabilidade, né, de desenvolver depressão pós-parto. Por que não é com a primeira? E cabe aí uma reflexão, né? Por que não é na primeira gestação? Porque é mais comum a mulher trazer a depressão pós-parto na segunda gestação. Embora os olhares, né, sempre está aí para mãe de primeira viagem, a gente precisa de um olhar mais delicado para uma mãe de segunda viagem. Porque ao mesmo tempo que ela vai precisar dar conta
de todas as funções que ela já dava antes da maternidade, né? E depois com a chegada do primeiro filho, ela vai dar conta, vai precisar dar conta desse segundo filho também. E qual é o espaço que sobra para mim, né? Como é que vai ser minha vida a partir daí? Esses são questionamentos que vêm o tempo todo. Né? Como que eu vou dividir esse amor, por exemplo? Como é que eu vou construir aí um futuro e um desenvolvimento saudável para o meu filho, sendo mãe de dois? Dentro do nosso contexto histórico, eu sempre gosto de falar para vocês de contexto histórico, porque é uma realidade, né, que aconteceu e eu acho que cabe muito bem para a gente hoje em dia, porque a gente tende, né, a trazer um olhar muito idealizado para nossa forma de maternar. Mas a gente precisa usar os exemplos, né, de antigamente para entender o contexto de agora. E se a gente for olhar, né, nessa época em que eu trouxe para vocês que os nossos avós tinham 9, 10 filhos e assim sucessivamente, a gente escutava muito assim, onde come um, come dois, né? Então tá tudo bem, só que hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia não é só sobrevivência, né? Não que naquela época não existisse amor, mas tá muito além disso, né? E os desafios daquela época eram uns, e os desafios da nossa época é outro. Então a gente precisa entender, né, quantos filhos cabem na nossa relação, quantos que eu vou dar conta financeiramente, socialmente e psicologicamente também. Uma segunda gestação inesperada, ela requer um processo mais lento de aceitação, tá? Lembrando que mesmo gestações planejadas, elas não são 100% aceitas, tá? A gente sempre vai estar diante aí de lados opostos de sentimento. Ao mesmo tempo que a gente está feliz e realizada porque está gerando um bebê, nós também podemos se colocar num lugar de estranheza, né? De ter medo de não dar conta, né? E agora, o que eu faço? Eu não consigo voltar mais atrás, o bebê vai chegar, eu estou gestante, é real, o que eu faço a partir daqui? Se eu tinha algum planejamento profissional ou outro planejamento antes da chegada do bebê, mesmo que fosse uma viagem, alguma coisa diferente, vai precisar ser postergado. E como é que isso me traz, quais as sensações que isso me traz, tá? E não é num lugar de egoísmo, na verdade é um lugar de ajuste psíquico, a gente passa por uma maturação psíquica, tá? E quando nós planejamos um segundo bebê, pode acontecer essa mesma estranheza, tá? Então, nós temos ali o primeiro, vamos imaginar aqui, uma mulher em que ela teve o primeiro bebê e sempre, né, pensou ali dentro do planejamento familiar dela que após os 4 anos de idade, por exemplo, não que seja a idade ideal, né, mais 4, 2 anos, ela ia engravidar novamente e ter um novo bebê. E quando ela começa ali, bom, estou pronta, vou ter, né, esse segundo bebê. Quando de fato ela fica grávida, ela tem esse primeiro impacto de não aceitação, tá? Ela fica feliz com a notícia, mas ao mesmo tempo preocupada do que está por vir, né? O como será a partir dali? Como será que o meu filho vai se sentir diante do nascimento do novo irmão? Será que tá na hora mesmo? Será que não está? Então, vai ter ali um processo mais lento de aceitação. E quando a gente fala de uma gravidez não planejada, que é aquele exemplo que eu dei para vocês, uma mulher no puerpério, em que engravida, né, logo com 4, 5, 6 meses, até 1 ano desse bebê novamente. O processo de aceitação, ele é outro. Ele pode ser um processo de aceitação mais lento, porque no mundo moderno que a gente vive, a mulher já trabalha. Então, dentro desse exemplo, né, algumas mulheres, elas podem já ter voltado a trabalhar quando não decidiu por cuidar do seu filho de forma integral, porque a gente sabe que a chegada do bebê, ela pode fazer diversas transformações na vida da mulher, inclusive na transformação profissional.
A mulher, ela começa a olhar a vida de maneira diferente. Então, ela começa, talvez, até se questionar se aonde ela está nesse momento, ou nessa empresa, ou nessa função, é a função que ela quer manter, né? Então, a mulher faz outros ajustes profissionais também. Mas quando não faz, né? Uma realização profissional que já acontece na vida dela e ela engravida de novo pós licença maternidade. Muitas mulheres sentem vergonha de contar, por exemplo, para o chefe. Mas tem que contar, né? Como é que eu vou me ausentar para ir até o médico? Ou como é que eu vou cuidar dessa gestação se eu não contar, né, sobre essa gestação? Então, acaba tendo que contar. Mas tem mulheres que tentam esconder até o último momento, tá? Por quê? Vai ali precisar de um tempo maior de aceitação. Porque ela estava vivenciando um olhar totalmente para essa primeiro bebê, né? Então, essa mãe de primeira viagem, estava construindo ali o vínculo com o seu filho, talvez ou não, começando a dormir, e agora ela descobre que está grávida. Demora, tá? Para o processo de aceitação acontecer. E tem algumas mulheres que nos primeiros meses já vai conseguir esse processo de aceitação, e tem algumas mulheres que, mesmo depois do nascimento do bebê, ela não consegue ter uma 100% de aceitação, tá? Ela tem dificuldades na aceitação. E aí, quando eu falo na aceitação, não é sobre o bebê, não é sobre amar esse bebê, tá? Ela pode muito bem amar e amar muito esse bebê, mas ela tem dificuldade de enxergar a vida dela nessa dinâmica de mãe de dois. Então, precisa de um tempo para que ela possa digerir esse novo eu, entender essa nova personalidade dela, né, que está surgindo a partir da chegada do segundo filho, para que ela possa entender ali quais emoções que está acontecendo. Ela precisa verbalizar sem julgamentos, que não está se sentindo bem com aquela gestação naquele momento, e tá tudo bem não se sentir bem na gestação, tá? E depois do nascimento do bebê, porque é tudo novo, e o novo ele assusta, o novo traz medo. Com o tempo, o processo psicológico ele vai amadurecendo e a gente vai conseguindo até trazer melhor interação para o bebê, né? Melhor vinculação, poder trazer mais afeto para esse bebê, porque a mulher também está se sentindo bem, tá? Com isso. Bom, como eu comentei com vocês, tem pouca literatura, né? Pesquisas científicas que falam aí da mãe de segunda viagem. Geralmente está mais voltado aí para as alterações das mães de primeira viagem, tá? Mas talvez seja porque foi criada uma crença que a mãe de segunda viagem já sabe de tudo. Então, por exemplo, né? Quando a gente vai conversar com uma mãe que está grávida pela segunda vez, a gente olha para ela e fala, bom, ela já tirou de letra o primeiro, né? Já aprendeu bastante, né? Eu digo às vezes que é o filho do experimento, a gente vai experimentando as coisas no filho do experimento, e aí o segundo filho é mais fácil. Bom, nem sempre, né? Primeiro porque as poucas pesquisas que tem, traz, né, que a mulher ela tem um grande potencial de risco numa segunda gestação de desenvolver a depressão pós-parto, mas também porque é diferente. É o que eu sempre costumo trazer para vocês. Nós somos diferentes. Então, gerar o primeiro filho não é a mesma coisa que gerar o segundo filho. E o que temos de novo é muita coisa, né? Tem coisas semelhantes, a gente sabe, então a gente meio que já entende talvez ali, né? Tem uma noção de uma amamentação, de como vai ser, de uma troca de fralda, de um banho. Mas e aí, né? E a personalidade dessa criança? E como meu filho vai receber esse bebê?
A gente tem muita preocupação também se a gente vai conseguir dar conta da demanda emocional do nosso filho primogênito, o mais velho. Porque é um outro lugar, as configurações vão mudar. Então, toda a atenção que ele tinha exclusivamente para ele, a partir de agora ele não tem mais. E como que ele vai manifestar esse comportamento, tá? E aí, trazendo um pouco o olhar para o primeiro filho, para eles vai depender, claro, da idade, né, que ele está, mas ele tem ali um processo de estranheza, sim, tá? Então, o irmãozinho mais novo chegou, e ele ainda não sabe como fazer para disputar uma certa atenção dos pais. Então, é bem comum que ele comece a apresentar alguns comportamentos que ele não se comportava antes, tá? Que ele não manejava antes, que ele não tinha antes, tá bom? Como, por exemplo, crianças, vamos trazer aqui um exemplo de criança de 8 anos, tá? Que acabou de ter um irmãozinho. Às vezes ela quer regredir, então chupeta, né? Ela já quer, isso pode acontecer na gestação ou no pós-parto, tá? Ou nos dois também. Então, ela quer ali tomar uma mamadeira, ela quer dormir com os pais, coisas que ela não fazia antes, né? Às vezes, ela também, de repente, ela quer chamar a atenção, né, dos pais de todas as maneiras, tentando ali cuidar junto com a mãe, né, do bebê, né? Ah, deixa que eu faço, deixa se colocar nesse lugar de atenção também, que ela vai percebendo que vai se perdendo, tá? E tem algumas outras crianças que não têm os comportamentos alterados de uma forma mais visível, tá? Mais visual, digamos assim. Então, tem criança que, por exemplo, deixa de comer alguns certos alimentos, tem crianças que deixam de beber algo, né? Tem crianças que desenvolvem gagueira, ela não consegue verbalizar, né, quais os sentimentos que tá acontecendo ali, e ela começa a aprender a fala, né? Então, meu filho nunca gaguejou na vida e de repente começou a gaguejar. Então, pode estar, sim, ligado ao nascimento desse irmão, né? O quanto ele tá preocupado com essa alteração na atenção que ele tinha antes. E nisso, a mãe, ela se vê dividida na situação, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô ali tentando cuidar de um bebê com poucas habilidades, com um bebê que requer uma atenção, eu também tenho um mais velho que eu também preciso dar atenção. E aí, a rede de apoio é muito importante nesse momento. E eu sempre costumo dizer para as mamães de segunda viagem, a sua maior atenção nesse momento precisa ser para o mais velho. Nossa, Cris, mas o mais novo, né, que precisa mamar, que precisa, né, que não tem habilidades para nada, o mais velho já toma até banho sozinho e eu preciso dar mais atenção para ele. Sim, justamente por conta desse entendimento que o mais velho tem. O mais velho, ele pode entrar num lugar de descarte, como se ele tivesse sendo rejeitado pelos pais, tá? E, gente, não é sobre dar presente. Eu não vou compensar o meu filho, a atenção do meu filho, dando o que ele quer, né? Comprando aquele presente que ele sempre pediu. Ah, agora que eu tenho, né, um irmãozinho, eu vou... Não é sobre isso, tá? A gente precisa dar uma atenção especial ao mais velho. A gente precisa tirar, nem que seja alguns minutos do nosso dia ali, para perguntar como o mais velho está se sentindo, como foi o dia dele e também brincar com ele, dar atenção para ele, comer junto com ele na mesa, conversar sobre o que está acontecendo, tá? A atenção, ela precisa ser mais para ele porque ele já tem esse processo de pensamento, de entendimento. O bebê, ele precisa que seja suprida as necessidades dele, tá? E ter um irmão mais novo também tem alguns ganhos, né? Então,
o irmão mais velho, ele consegue desenvolver algumas habilidades deles através do irmão mais novo. Então, não é só perdas, né? Ele tem o ganho também. Se for ali próximo das idades, ele também vai ter ali uma criança para ele estar sempre dividindo ali, ou não, né? A gente sabe que tem algumas questões que acontecem, né, de disputa entre irmãos, mas até isso a gente tá conseguindo trazer para os nossos filhos uma visão de como é o mundo, que o mundo não é sozinho, o mundo não é isolado. Então, ter um segundo filho também é benéfico para o nosso primogênito, para o nosso primeiro filho, tá? Mesmo que seja para nós, né, em dados momentos, um lugar de muito desafio, porque a gente tem que lidar, né, com algumas brigas, alguns desentendimentos, mas tudo isso é a formação e a maturação do nosso filho, da identidade dele, da personalidade dele. Então, ter um irmão mais novo também é um benefício para o irmão mais velho, tá? Quando a gente olha também a relação conjugal, ela se torna ainda mais desafiadora. Por que desafiadora? Quando estamos lá com o nosso primeiro filho, já é difícil essa interação com o casal. Então a gente espera ali o bebê dormir, quando a gente não tá muito cansado, e a gente vai assistir um filme, comer uma pipoca, conversar sobre o nosso dia e tentar trazer aí um olhar enquanto relação conjugal, não parental, né? Não entre pai e mãe, mas sim entre marido e mulher. E nesse momento, quando a gente tem um segundo filho, nem sempre vai dar para fazer isso, né? Nem sempre vai dar tempo de fazer isso, porque às vezes o primeiro filho, ele já dorme, o segundo demora um pouco mais, ou então, né? Nossa, gente, quantas vezes eu lembro eu já lá comendo minha pipoca, assistindo meu filme com o meu marido e a minha mais nova descer as escadas e sentar no meio da gente. Então, o momento que tinha para o casal passa a ser interrompido por uma segunda filha, tá? Segundo filho, no caso também. E a gente também se percebe o tempo todo dividindo as funções, né? Então, por exemplo, enquanto eu dou banho em um, você ajuda o outro na escola, né? Na tarefa da escola, da lição de casa. Enquanto eu faço isso, você faz aquilo. A gente já começa a dividir funções, né? E aí, no final do dia, a gente tá tão esgotado que a gente só quer dormir. E o outro dia começa de novo. Então, percebe que o casal, ele tende a se perder também quando tem o segundo filho, tá? Podendo acontecer no primeiro também, tá? Mas o segundo, ele tem uma tendência maior a se perder, porque é totalmente cada um dentro de um olhar, né? Enquanto eu cuido de um, você cuida do outro, a gente troca, a gente faz, acontece, né? O primogênito, por exemplo, que pode trazer a princípio, esse olhar de rejeição, de perda de lugar, então o pai vai lá e faz alguma atividade com ele, enquanto a mãe faz atividade cuida, né, do bebê mais novo, e assim vai. Então a gente percebe ali que o casal pode se perder nessa relação, tá? Tem alguns casais que relatam que não, que conseguem ficar até mais unidos, mas tem outros que têm essa dificuldade, e aí vai percebendo que algumas versões, né, alguns papéis já não existem mais ou não existe com tanta qualidade, e a gente precisa sempre ter atenção para nossa relação conjugal também, tá? Porque também faz parte desse grupo familiar. Então, da mesma forma que a gente exerce cuidados para o bebê e para o filho mais velho, a gente também precisa exercer cuidados na nossa relação, porque é importante para nós, né? É importante que a gente continue tendo relação sexual, continue gostando do nosso parceiro, a gente continue tendo aquele foguinho da paixão, né? Embora mais difícil, mas toda vez que for possível, até o ato de você deixar os seus filhos
com uma rede de apoio confiável e por 1 hora dar uma volta e tomar um sorvete. Isso já faz uma grande diferença na dinâmica do casal para esse recasamento que é necessário, né, pós a maternidade, pós a paternidade. E é mais um processo de transformação na vida da mulher, porque ela já tem toda uma energia que já é dividida no seu dia a dia, né? A mulher, ela tem múltiplas funções diárias, então ela precisa dividir a sua energia entre ser mãe do primogênito, entre ser profissional, entre ser dona de casa, entre ser esposa e também as suas necessidades pessoais. Então, a mulher, ela tende, às vezes, a entrar em um esgotamento materno, tá? Porque essa função, né, de maternidade é uma função que leva aí a grande exaustão. Por isso que a gente precisa sempre estar compensando a maneira de maternar, né? Então, por exemplo, eu tô muito estressada hoje, mas alguém vai passar aqui e vai, sei lá, brincar um pouquinho aqui. Por exemplo, um tio deles vem, né, hoje, eles vão dar uma passadinha aqui. Eu vou aproveitar esse tio, sair por 20 minutinhos, fazer uma caminhada, ir até uma academia, ou então, por exemplo, já está na fase de estar na escolinha. A escolinha é uma grande rede de apoio, então nesse momento eu vou fazer alguma atividade que vai me trazer um prazer para eu recuperar essa energia para conseguir aí atingir e cumprir a minha demanda quando essas crianças chegarem, tá? Então é importante que a gente tenha, digamos que um carregamento, é igual o carregamento do celular. A gente precisa colocar o celular para carregar, geralmente a gente coloca ali no final do dia, e é a mesma coisa a maternidade. A gente precisa recarregar de alguma maneira, tá? E essa maneira, ela pode ser tanto através de rede de apoio ou quanto a própria escola, quando já está na idade escolar, que a criança já começa a ir para a escola, tá? Porque além de uma mãe, além de uma esposa, existe uma mulher com desejos, uma mulher com vontades, que precisa ser cultivada, tá? Então, a decisão de ter um segundo filho tem seus fatores positivos e tem seus fatores desafiadores. Mas, gente, eu sou suspeita. Eu sou suspeita. Quando eu vejo hoje os meus 2 filhos da interação, pra mim não tem coisa melhor, tá? É uma decisão individual de cada um e é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada, porque temos desafios, tantos emocionais, como desafios financeiros. Como é que eu vou dispor aí, né, eu tenho uma condição social que me cabe ter mais de um filho. Então, se a gente pode pensar em tudo isso, é importante, porque ter um filho também é ter um filho, né? Não é aquele ditado em que muitos falam: quem tem um não tem nenhum. Depende. Às vezes a gente vê aí alguns idosos com 5, 4 filhos, e aí quando vê, de repente, né, o filho, algum precisou de alguma coisa e os filhos não conseguiram comparecer e compareceu uma outra pessoa, um primo, enfim. Entenda, tá? Que ter um filho é ter um filho, sim, que demanda bastante. Então, se essa também é a sua decisão, se sinta bem com essa decisão. E se sua decisão for ter 1, 2, 3 ou até mesmo 4 filhos, sinta, né? Se de fato faz sentido para você, viva esse momento, tá? Não escute os olhares sociais sobre isso, né? O julgamento que acontece em cima da mulher, em cima do casal. Nossa, mas você vai ter só um filho. Nossa, mas você vai ter 2. Caramba, 3 já é demais, né? É o meu contexto de vida, é a minha história de vida e eu preciso vivenciar da forma que eu me sinto bem, tá? Dificuldades e desafios a gente vai ter diversos, mas é importante que a gente sempre esteja aberto para fazer e refazer rotas, fazer e refazer planejamento,
futuros, sonhos, e isso nos deixa aí viver de uma maneira mais leve e mais feliz também, tá bom? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixe seus comentários aqui no final. Quem já é mãe de dois, quem tá esperando o segundo, quem quer ter somente um filho, né? Eu acho que é uma questão bem polêmica aí, que dá pra gente discutir bastante ainda, tá bom? E não esqueça de curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever aqui no canal, que toda terça e sexta a gente traz conteúdo novos para vocês, tá? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!